Por que que o invejoso é sempre tratado em terceira pessoa e o invejado em primeira? Interessante que as pessoas elas não têm o costume, né, de falar que são invejosas, né, porque isso é uma certa vergonha, né, até falar isso, né, porque se você falar que é invejoso, você vai ter uma conotação de que você é uma pessoa má, né? E ninguém quer ser visto com maus olhos, né? As pessoas sempre querem passar, né, uma imagem de uma pessoa que não inveja ninguém, né? Sabe? É resguardar uma imagem do politicamente correto e não mostrar do que é feito o ser humano. O ser humano se conhece mais pelos seus defeitos do que pelas suas virtudes. Um exercício muito interessante é você pedir para uma pessoa te descrever. Primeiramente, as pessoas vão sempre lhe descrever mediante os seus defeitos. Talvez possa falar algumas de suas virtudes, porque o ser humano ele tem muita característica mais de ver o erro do outro ao invés dele. E é nesse campo mesmo que se caracteriza a inveja, né? Porque a palavra inveja ela vem do latim invidere, né? Aquele que não se vê. O invejoso, ele nunca se vê o invejoso, ele nunca se vê um ressentido, ele sempre se vê justificável, justificado por questionar o sucesso e até mesmo a integridade do outro e a meritocracia do outro, né? Interessante que no livro, né, de Dante Alighieri, o Inferno de Dante, né, quando Dante passa, né, pelo terceiro inferno, se eu não me engano, os invejosos têm os olhos totalmente vendados. Por quê? Porque que o invejoso ele nunca se vê como invejoso. Interessante que a inveja ela se caracteriza por uma tristeza profunda em relação à alegria do outro. Interessante que é sempre de pessoas próximas, né? O invejoso ele nunca vai ter inveja, por exemplo, da destreza do Michael Jackson em dançar, né? Nunca vai ter inveja do discurso de Winston Churchill, nunca vai ter inveja, por exemplo, de uma interpretação de Al Pacino, né? Robert De Niro ou Marlon Brando, a beleza de Marilyn Monroe, né? A voz inconfundível de Frank Sinatra. Não, o invejoso ele sempre vai ter esse sentimento com as pessoas que estão próximas dele. É uma espécie de costura existencial. Se não existir alguém que eu possa reclamar, eu não reclamo, né? Interessante que o invejoso ele não se vê, por exemplo, como uma pessoa invejosa, mas ele vê, por exemplo, o sucesso do outro como se o outro se tivesse negociado algo para subir, né? Então há uma espécie de ressentimento por não ser reconhecido e em detrimento do reconhecimento do outro. Então o outro sempre é uma espécie de ameaça. Interessante que nas relações interpessoais todo mundo é uma ameaça a todo mundo. Não se pode negar uma coisa que é um fato. Há sempre pessoas mais inteligentes, mais bonitas, mais simpáticas, né, mais, como é que eu posso dizer, mais extrovertidas e além do mais, né, para matar ainda humilde, né? Tem pessoas que se caracterizam assim. Mas eu tenho minhas dúvidas, né, do uma pessoa que é humilde, que se diz humilde. Onde as luzes são muito fortes, as trevas são mais densas. É meio paradoxal isso. Isso se caracteriza muito na pessoa que ela inveja. Por quê?
Porque a pessoa, por exemplo, quando ela é inveja, sabe? Ela tem uma tendência muito grande de reclamar. Ela tem uma natureza de ressentido. Ela, pelo fato de ela se achar boa, ela não luta para provar para os outros que ela é boa. Ela procura que as pessoas reconheçam que ela é boa. Mas, por exemplo, em relação ao trabalho, entre duas pessoas, entre aquele que se esforça mais e aquele que se considera mais capaz, qual é a pessoa que vai ter mais oportunidade? Aquele que tem uma visão meio luciferiana, né? Acerca de si, se valorizar demais, ou aquele que se esforça constantemente. Então, quando essa pessoa que ela se esforça constantemente e ela é reconhecida, o invejoso ele se sente roubado, né? Ele sente a sua integridade como ela se fosse roubado, porque é ela que deveria ser reconhecida e não a pessoa que lutou para ter. Interessante que as pessoas que muito reclamam têm a tendência de não fazer nada. Porque isso até mesmo é inconsciente, porque a sua energia está apenas em falar, né? Aquilo que as pessoas são, aquelas pessoas que elas deveriam ser, em detrimento daquelas pessoas que fazem e o que não faz. Então, o invejoso, ele faz pouco, mas ele caracteriza como se fosse muito. Então, se a pessoa não reconhece o pouco da energia que ela oferece, ela se sente totalmente desprestigiada, né? Se sente como se ela fosse roubada e desse algo que era meritório para ela, como para outra pessoa, né? Que não merecia, mesmo que a outra seja reconhecida. Então o invejoso ele tem essa característica de querer ser reconhecido pelo pouco que ele faz. E a tristeza que ele sente é que o outro seja reconhecido. Então é por isso que vem a palavra invidere, não vê, né? E interessante que se você conversar com as pessoas, você vê até em mensagens, por exemplo, do WhatsApp falando sobre o invejoso, né? Sabe? Então, por exemplo, o invejado é sempre em primeira pessoa, né? Eu sou invejado, né? Mas quando você vai falar sobre o invejoso, a pessoa nunca vai se considerar o invejoso. Essa pessoa fala que sempre conhece alguém que é invejoso. Mas isso é uma hipocrisia da própria natureza do ser humano, porque até mesmo o Nietzsche fala, né, que as pessoas são melhores umas do que as outras, né? Nós temos essa questão do politicamente correto de falar que as pessoas são iguais. Não, as pessoas não são iguais. Há pessoas que são mais inteligentes, mais capazes, né, mais expressivas, mais intelectualmente desenvolvidas, mais bonitas, mais simpáticas, mais engraçadas. E isso sempre vai, sabe, incomodar uma pessoa invejosa. Interessante que uma pessoa muito alegre, né, que é muito expansiva, sempre vai incomodar aquela pessoa, sabe, que é um tremendo ranzinza, porque essa pessoa ela tem vontade de se abrir, quebrar essas algemas, mas ela está mais preocupada com a imagem que ela cria para o outro do que com aquilo que ela pensa sobre si mesma. Então, na maioria das vezes, o invejoso ele sempre traz as suas próprias convicções, né? Porque ele vê o outro e ele tenta tolher o outro. Interessante que se você vê uma pessoa que é totalmente contra uma pessoa expansiva, sabe? É uma pessoa que tem vontade de ser, mas devido à sua natureza estritamente hipócrita, para ela é muito mais melhor se sobrepujar sobre o outro, criticando o outro, né? E florescendo esse estado totalmente inconsciente que ela tem, né? De se mostrar. Então ela já está se mostrando querendo repudiar o outro daquilo que o outro já é. Então é mínimo, né, da natureza humana nascer, né, se envolver e falar desse jeito, né? E o mundo está rodeado de pessoas hipócritas, né? Então ninguém está livre. Enquanto formos seres humanos, sempre encontraremos pessoas mais perspicazes, sagazes e inteligentes. Não tem como isso, viu?